Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 13 de maio, sexta-feira da quarta semana da Páscoa. Hoje também é dia de Nossa Senhora de Fátima, minha devoção mariana. Então pedimos que Nossa Senhora de Fátima, padroeira de Portugal e com grande devoção no meio dos portugueses, possa rogar a Deus por nós. Evangelho de hoje, João 14, de 1 a 6. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Cristo tinha acabado de anunciar a sua paixão e morte. Isso deve ter causado uma angústia muito grande para os discípulos, apesar que os discípulos não tinham compreendido ainda quem Jesus era de fato e nem qual era a sua missão. Eles ainda buscavam um Cristo glorioso, um Cristo rei, um Cristo que iria governar Israel. Mas diante do impacto, ele diz: Não se perturbe o vosso coração. E essa frase ecoa até os dias de hoje. Quando nós passamos por dificuldades, quando às vezes a gente tem vontade de desistir, quando a gente está angustiado, quando a gente está tomado dos problemas, ou pelos problemas, melhor dizendo, essa voz vem ao nosso encontro. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu quero estar na casa do Pai e eu desejo que cada um de vocês também queira. E como entraremos na casa do Pai? Ele vai dizer: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma das frases mais emblemáticas e mais bonitas da Sagrada Escritura, eu acho, na minha opinião, né? Gosto muito desse trecho. Ele é o caminho. É o caminho que nos leva ao Pai. Ele que mostra a direção. A direção é essa. Como? O Evangelho. O Evangelho, quem quer entrar no reino dos céus, o caminho é o Evangelho. E o Evangelho nada mais é do que ele. Eu sou a palavra. Lá em João capítulo 1, versículo 14, vai dizer: A palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Ouvir o Evangelho é ouvir o próprio Deus quem fala. Deus que se fez homem e habitou no meio de nós. Eu sou a verdade. Quem ouve a verdade, ouve a minha voz. Nós vimos isso no dia da paixão, da narração da paixão do Senhor, né? Na sexta-feira. Quem é da verdade, ouve a minha voz. Ele é a verdade absoluta. As outras verdades são transitórias. Por exemplo, aquilo que a ciência prova é uma verdade, mas que depois pode ser mutável. Aquilo que Thomas Kuhn chama de paradigmas, né? Todo paradigma é uma verdade, que depois pode deixar de ser verdade, ela se torna superada, né? Ela é superada e se torna uma outra verdade. A ciência trabalha com muito acerto e erro. Então ela tem algo hoje que amanhã pode se transmutar. Por isso que a igreja, quando ela declara algumas coisas, ela é tão lenta, ela não é tão rápida quanto a ciência. Por quê? Porque a ciência hoje ela pode afirmar que uma teoria, sei lá, de Einstein ou de Newton estava errada. Mas naquela época era uma verdade absoluta, né? A igreja não pode afirmar algo e daqui a 200, 300 anos falar: a gente marcou bobeira, não era verdade. Não pode. E a credibilidade, para onde vai? Não pode. Por isso que a igreja é lenta nas suas mudanças. Tá? Tem muita gente que critica a igreja porque não acompanhou a modernidade. Então, tem coisas que nós achávamos que eram verdades lá atrás, no princípio da modernidade, que hoje não são. Na pós-modernidade.
né? Então a gente tem que entender por que a igreja às vezes é lenta nas coisas, né? Porque ela, a partir do momento que bater o martelo e dizer é isso, ela não pode daqui a um tempo dizer não, então não era aquilo, é isso hoje. Não pode. É uma das instituições que mais credibilidade tem, apesar de tantos escândalos que enfrentou, né? Os problemas da Idade Média, com a mentalidade guerreira que se tinha naquele tempo, com as cruzadas, a questão da Inquisição, né? Que são coisas que nós, com o nosso olhar hoje, achamos coisas erradas, abominações, concordo, sem dúvida nenhuma, mas nós não podemos fazer uma leitura de um acontecimento do passado com a visão de hoje, aquilo que na história nós chamamos de anacronismo. Não posso fazer isso. Era uma mentalidade lá atrás. Então eu tenho que compreender a mentalidade que levava aqueles homens a tomarem tais atitudes. Hoje é algo condenável, naquela época não era. Então eu tenho sempre que entender isso. Muita gente que critica as coisas sem entender. A gente tem que aprender a criticar as coisas entendendo, compreendendo, para aí sim poder criticar. Então nós temos a questão da Idade Média com as cruzadas e as inquisições, que foram atitudes sem dúvida nenhuma nem um pouco louváveis, mas, volto a dizer, era a mentalidade da época. Então eu não posso descartar isso. Eu não posso olhar o passado com os olhos de hoje. Hoje seria uma verdadeira aberração contra os direitos humanos, por exemplo. E olha que eu sou defensor dos direitos humanos. Direitos e também deveres humanos, né? Nós temos que fazer Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Senão, por exemplo, o que foi feito no Brasil com a questão da evangelização dos negros, né? Ou dos pretos, que agora a gente nunca sabe se é para chamar de negro ou de preto, né? Uns falam que é para chamar de negro, outros falam que é para chamar de preto. Dos nossos irmãos afrodescendentes, vamos fazer assim, né? Vamos falar assim. Que muitas vezes eram forçados a se converterem. Também foi outra aberração, mas era a mentalidade da época. Se acreditava que fazendo aquilo se levava aquele ser à salvação. Então nós temos que sempre compreender as coisas de uma perspectiva histórica, melhor dizendo, né? Não podemos tirar as coisas do contexto histórico e julgar com a mentalidade de hoje, com o olhar de hoje. Como eu falei, isso chama anacronismo. Não pode fazer isso, porque eu vou cometer erros. É uma mentalidade de época. Por isso que ele se torna a única verdade absoluta. O Evangelho é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E por fim, ele é a vida. Ele é a vida, porque ele nos dá vida e vida em abundância, vida eterna, que não morre, que não acaba, que não se desfaz. É vida para a eternidade. Por isso que ele diz, né? Como falou terça-feira, eu sou a porta das ovelhas. Cristo é a porta que nos abre o reino dos céus. Para chegar lá, temos que passar por ele. E como passaremos por ele? Ouvindo a sua voz. Grande abraço, amanhã se Deus quiser. Tchau.